Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos abordar sobre um tema que não é nada fácil, um tema que, se você não prestar muita atenção, pode deixar você com dúvidas, com questionamentos, com receios, com medos e talvez até com uma certa angústia, porque hoje nós vamos falar sobre um tema muito presente no nosso dia a dia, mas muito pouco abordado nas missas, celebrações que participamos. Eu preciso dizer para você que essa talvez será uma oportunidade única para você tirar suas dúvidas a respeito desse tema. Então, peço a todos muita atenção. E peço a você, se possível, que depois de que essa homilia estiver pronta, você faça pedido, compre, doe, divulgue e leve para outras pessoas que também possam estar passando por situações semelhantes às que nós iremos conversar. Quero falar para você hoje sobre o seguinte tema: contaminação espiritual. Repita: contaminação espiritual. Primeiro, de onde vem essa inspiração? Vem do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, Marcos capítulo 7, versículo 14 a 23, é chamado o discurso sobre a contaminação. Na teologia, esse Evangelho que você acabou de ouvir é chamado o discurso sobre a contaminação. Então, no próprio Evangelho, Jesus fala sobre essa palavra, sobre o enfoque espiritual da contaminação. Quem já ouviu essa expressão, contaminação espiritual, alguma vez na vida, diga amém. Amém. Hoje eu quero conversar com você sobre contaminação espiritual. Eu quero ajudar você a perceber o que é contaminação espiritual, quais são os sintomas de uma contaminação espiritual, e depois eu quero ajudar você a descobrir quais são os remédios para se livrar da contaminação espiritual. Vamos primeiro falar da contaminação. O que é contaminação? A palavra contaminação vem do latim e significa sujar, tornar impuro, tornar infeccioso, tornar manchado, tornar de alguma maneira até prejudicial algo que antes era saudável, era puro e era bom. Então olha só, eu tenho aqui na minha mão, vamos dizer assim, uma garrafa com água. Essa garrafa com água é pura, ou seja, não tem sujeira, não tem verme, não tem micróbio, não tem nada. É uma água pura. Você pode tomar porque vai fazer bem. Tudo que é puro nos faz bem. Repita: tudo que é puro nos faz bem. Por isso, então, na hora de comprar alimentos, na hora de limpar sua casa, na hora de fazer alguma coisa, procure sempre pelo que é puro, pois o que é puro só faz bem. Mas pode acontecer de entrar algum germe, de entrar alguma poeira, alguma sujeira, de cair algum fragmento dentro dessa água que era pura, porque ficou aberta a tampa, por exemplo. Se eu tenho uma garrafa com água pura e cai uma sujeira na água, ela vai se tornar uma água impura. O que é uma água impura? É uma água que tem sujeira. Quando a água está impura, nós podemos chamar de
contaminada. Então, o que é contaminar? É fazer uma coisa pura ficar impura. É fazer uma coisa limpa ficar, ajuda? Suja. É fazer uma coisa boa ficar Ruim. impuro. É isso. Contaminar é isso. Fazer uma coisa que estava boa ficar ruim. Fazer uma coisa que estava pura ficar impura. Existem diversos tipos de contaminação. Existe, por exemplo, a contaminação da terra, que é quando a terra que era boa se torna uma terra má, por causa de alguns agentes, por causa de algum tipo de, talvez até, de agente químico que foi colocado na terra, a terra fica ruim. Existe a contaminação do ar, é quando no ar se infiltra, por exemplo, o gás carbônico, o ar vai ficando sujo, vai ficando ruim para respirar. Existe a contaminação dos alimentos. Quem aqui já teve ou já presenciou alguém com contaminação alimentar? Diga amém. Amém. É muito comum. De repente você compra uma carne, aquela carne está contaminada, faz mal para alguém. Você compra um salgadinho em uma lanchonete, alguém que está vendendo na rua e aquele salgadinho está estragado, e aí contaminação alimentar. Existe a contaminação biológica, que é quando uma bactéria, um vírus, um fungo invade o corpo de alguém. Por exemplo, a gripe. O que é a gripe? É uma contaminação. É um vírus que estava fora de você, que entrou para dentro de você, sem você ver, sem você deixar, e esse vírus começa a te fazer mal. Isso é um tipo de contaminação. As doenças em geral são formas de contaminação. Agora eu queria perguntar para você: existe contaminação espiritual, sim ou não? Sim. Sim. Não tenha dúvida disso. A igreja diz isso. O magistério da igreja diz isso. Os santos da igreja diz isso. Assim como a terra pode ficar contaminada, assim como a água pode ficar contaminada, assim como a comida pode ficar contaminada, assim como o seu corpo físico pode ficar contaminado, a sua alma também pode ficar contaminada. Porque uma coisa é certa, querido: você não é só cabeça e corpo, você carrega dentro de si uma alma. Padre, o que é alma? É um espírito, é o sopro de Deus dentro de você. Quando você ainda estava dentro da barriga da sua mãe, Deus soprou sobre você e te deu uma alma. Essa alma você carrega com você até o dia da sua morte. A alma você não vê, ela está aí dentro de você. Ela está aí, você carrega com você. E essa alma também, ela pode se tornar impura. Quando é que a alma torna impura? É quando a alma fica contaminada. É quando vem alguma coisa de fora que é suja e que contamina a alma que está dentro de você, que até então estava limpa. Quem está conseguindo acompanhar, diga amém. Amém. Estou indo bem devagarzinho para você pegar o ritmo do processo, o ritmo do entendimento. Mas aí eu pergunto para você uma coisa: a sua alma hoje, agora, você que está aqui, você que está em casa, responde isso. A sua alma hoje está
contaminada ou descontaminada? Como você pode concluir que a sua alma está contaminada ou que a sua alma está descontaminada? Uma coisa é certa: existem sintomas. Sempre quando algo está contaminado, existe um sintoma que mostra a contaminação. Por exemplo, a febre é um tipo de contaminação. A febre indica que o seu corpo está contaminado. Mas existe um sintoma. Qual é o sintoma que nos ajuda a perceber que nós estamos com febre? O aumento da temperatura. Se você pega numa pessoa, na testa, no pulso, e você vê que aquela pessoa está com a temperatura muito quente, logo você conclui: essa pessoa está com febre. E assim nós podemos dizer de cada doença. Existe um sintoma ou vários sintomas que provam que aquela pessoa está doente. Nesses últimos tempos nós temos muito ouvido falar de febre amarela. E muitas pessoas às vezes ficam com dúvidas: será que eu estou com febre amarela? Será que eu estou com febre amarela? A febre amarela tem os seus sintomas. E se você tiver com os sintomas da febre amarela, pode ir para o hospital. É provável que a doença esteja em você. No mundo espiritual também é assim. Quando a sua alma fica contaminada, começam a surgir alguns sintomas que mostram para você que a sua alma, de alguma maneira, foi emporcalhada. A sua alma foi suja. A sua alma foi manchada. E quais são os sintomas de contaminação espiritual? Agora presta atenção que o caldo vai começar a engrossar. O primeiro sintoma de contaminação espiritual, sabe qual é? Nós vamos chamar pelo nome de assídia. Repita: assídia. Padre, que nome diferente, que nome estranho. Realmente é um nome estranho, não muito comum. Era mais comum utilizar esse nome na Idade Média. Inclusive, houve alguns santos que refletiram, escreveram livros sobre esse assunto. Um deles foi Santo Tomás de Aquino. Ele guardou um capítulo da Suma Teológica só para falar de assídia. O que é a assídia? Assídia nós poderíamos de uma maneira popular chamar de esmorecimento espiritual. O que é um esmorecimento espiritual? É aquele momento na vida em que você não consegue fazer nada que diz respeito à fé, nada que diz respeito à religião, nada que diz respeito à sua vida espiritual. Responde para o padre: rezar o terço diz respeito à vida espiritual, sim ou não? Sim. Ir à missa? Sim. Ler a Bíblia? Sim. Rezar em casa? Sim. Fazer novena? Sim. Fazer jejum? Sim. Todas essas coisas são coisas da vida espiritual. A pessoa que está com assídia, a pessoa que está espiritualmente esmorecida, ela não consegue rezar. Ela pega um terço para rezar, ela não dá conta de chegar até o final. Ela se prepara para ir à missa, mas na última hora ela não consegue ir. Veja, eu não estou dizendo do caso de você querer ir à missa, está disposto a ir à missa e alguém chega na sua casa. Você está querendo ir à missa e de repente o seu patrão liga para você: estou precisando de você aqui correndo, você tem que largar tudo e ir. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo da pessoa que está querendo ir à missa,
A pessoa sabe que ela precisa de ir na missa, só que ela não tem força para ir na missa. Você conhece alguém assim, sim ou não? Isso é um sinal de contaminação espiritual. Contaminação espiritual acontece quando você não tem entusiasmo para as coisas de Deus. Você é esmurecido. Você acha cansativo rezar terço. Você acha cansativo ir na missa. Ficar 1 hora dentro da igreja para você é um tormento, é uma aflição, é uma angústia. Isso é um sinal, é um sintoma de que você está espiritualmente contaminado. Você quer ver ainda dentro desse primeiro sintoma, uma característica? Não sei se você já viu ou se você já passou por isso. Tem gente que é só começar a rezar, começa a abrir a boca. Aí você começa: Pai nosso que estais no céu, santificado. Vosso nome venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas na terra como nos dai. A pessoa começa a abrir a boca como se ela tivesse sem dormir há vários dias. Isso é contaminação espiritual. Você começou a rezar, começou a abrição de boca, segura, porque isso é um sintoma de que você está contaminado. Outra coisa, a pessoa está ligada, está acesa, começa a rezar parecendo que uma nuvem negra baixa, e vem aquele sonão. Você chega na missa, aquele sonão, você olha para o padre, vê o padre pequenininho. Isso é contaminação espiritual. Não é um sono que você tem o dia inteiro, é um sono que você tem na hora de rezar. É quando você liga a televisão na canção nova, é quando você pega o texto, é quando você pega a Bíblia. Na hora que você está olhando o celular, você não sente sono. Na hora que você está vendo vídeos no YouTube, você não sente sono. Você sente sono é quando fala das coisas da igreja. Vem um sono em você. Isso é um sinal de contaminação espiritual. Amém? Amém. Vamos ao segundo sinal, ao segundo sintoma de que você pode estar contaminado espiritualmente. O sintoma nós vamos chamar pelo nome de infidelidade. Repita. Infidelidade. É quando você faz promessas para Deus e não consegue cumprir. Você vira e fala assim: eu decidi, a partir de agora eu vou acompanhar a missa dos enfermos toda quarta-feira. Você assiste uma em casa e não consegue mais. Eu decidi, eu vou rezar o terço todo dia. Aconteça o que acontecer, eu vou rezar. E você não consegue ser fiel. Eu vou participar da missa toda terça, toda quarta, toda sexta. Você vai uma vez, vai duas, na terceira você não consegue. Isso é um sinal, isso é um sintoma de que você está contaminado espiritualmente. Infidelidade. A pessoa não consegue ser fiel, a pessoa não consegue manter firme no caminho de Deus. Vai um dia, falha outro, faz um dia, não faz outro, reza um dia, não reza outro. Isso é um sinal de que você está contaminado. Outro sinal. Eu procurei termos para poder falar, não consegui. Eu vou falar de uma maneira bem popular, talvez até uma maneira não muito agradável, não muito apropriada. Vida amarrada. É assim que muita gente conhece. Se você olha para mim, Dona Maria, para tudo, larga essa vasilha e olha para mim. Se você sente
que nada que você faz dá certo, que todas as portas estão fechadas, se você sente como que acorrentado, não consegue caminhar, não consegue ir para frente, não consegue progredir na vida, pode ficar esperto. Você está contaminado espiritualmente. A pessoa contaminada espiritualmente, ela está procurando emprego, ela pode colocar 1 milhão de currículos, ninguém chama ela. A pessoa que está contaminada espiritualmente, ela pode tentar habilitação 20, 30, 40 vezes, nunca que dá certo. A pessoa que está contaminada espiritualmente, ela está procurando um namorado, uma namorada, ela pode sair, pode tentar, pode ter até rapaz interessado, moça interessada, pode ter gente querendo casar com você, que na última hora não dá certo. Sua vida fica travada, sua vida fica fechada, você não consegue sair, você não consegue andar, você não consegue progredir. Padre, o que é isso? Qual o nome? Vida amarrada. Como você vai chamar? Contaminação espiritual. Todas as vezes que você encontrar uma pessoa com a vida amarrada, você vai dizer que essa pessoa está com contaminação espiritual. Com o quê? Contaminação espiritual. E um último sinal. Agora talvez você fique com um pouquinho de medo. Esse é um sinal para o caso de contaminação mais avançada. Já é aquele caso assim onde a alma está bem contaminada, como se fosse uma ferida, a ferida está bem inflamada, está saindo pus, está fedendo. É quando a pessoa começa a sentir mal diante das coisas de Deus. Na hora que eu estava fazendo o ato penitencial, o Senhor colocou no meu coração que tinha uma pessoa em casa que estava repetindo aquelas orações e que estava sentindo o estômago embrulhando. Um arrepio, assim como se estivesse querendo vomitar. Isso é contaminação espiritual. Se você entra na igreja, e na hora que você entra na igreja, você começa a ficar tonto, você começa a sentir uma frieza no corpo, suas mãos geladas, seus pés gelados, você começa a sentir calafrio, contaminação espiritual. Você começa a rezar, e na hora que você começa a rezar, seu estômago começa a embrulhar, sua vista começa a ficar turva. Isso é contaminação espiritual. Aqui eu quero fazer uma distinção, cuidado. Eu não estou dizendo da pessoa que passa mal e dentro da igreja passou mal também, não. Eu estou dizendo da pessoa que lá fora está uma beleza. A pessoa que faz tudo direitinho, só na hora das coisas da igreja, só na hora de rezar, só na hora de ir para a missa, a pessoa passa mal. Isso é um sinal de quê? Contaminação espiritual. E existem vários sinais: tontura, calafrio, a pessoa fica arrepiando o tempo inteiro. Muitos ficam com a vista turva, como se estivesse passando mal, como se fosse desmaiar. Outros sentem uma pressão muito forte na cabeça, como se tivesse colocado um saco de cimento em cima da sua cabeça. Outros sentem dores nas costas, dores fortíssimas nas costas, na hora que está rezando, na hora que está na igreja. Isso é contaminação espiritual. Ô padre, tudo bem, já estou até preocupada, porque eu estou achando que eu estou com contaminação espiritual. Mas de onde vem a contaminação espiritual? Como ela chegou a mim? Se eu rezo e quando eu rezo eu começo a sentir vontade de vomitar, se eu rezo e quando eu rezo eu começo a sentir uma coceira pelo corpo, uma coisa parecendo que tem formiga andando em mim, eu posso concluir que isso está acontecendo é porque alguém fez macumba para mim? Resposta: não. É aqui que muita gente erra, engana, tropeça e cai. Achar que toda contaminação espiritual vem de coisas externas. Alguém fez macumba para mim,
Ah, minha vida está amarrada desse jeito, é porque tem alguém colocando olho gordo. Ah, meu comércio não vai para frente, é porque tem muita gente que está com inveja de mim. Ah, eu não estou conseguindo arrumar namorada, eu não consigo fixar num relacionamento, é porque fizeram algum tipo de praga, jogaram maldição em mim. Cuidado! Jesus no evangelho de hoje vem nos mostrar que a primeira fonte de contaminação espiritual não é o que vem de fora, é o que sai de dentro. Não é o que vem de fora, é o que sai de dentro. Então olha só, se você está se sentindo contaminado, se você traz contaminações espirituais, antes de pensar que alguém fez macumba para você, antes de pensar que alguém colocou olho gordo, que alguém fez mandinga, que alguém está secando você, antes de pensar que você foi amaldiçoado, que levaram seu nome para o cemitério, que colocaram sua foto na boca do sapo, que levaram e amarraram sua calcinha na galinha preta. Tem gente que vai pensando tanta coisa. Você tem que pensar assim: será que essa contaminação não está vindo de dentro de mim? Ô padre, como saber? Simples, olha só. Jesus dá a lista de 13 coisas que, se estiver acontecendo com você, está te contaminando. Primeira coisa que Jesus cita: más intenções. O que é más intenções? É desejar o que é mal. Se você é daquele tipo de pessoa que fica desejando o que é mal, desejando que sua colega perca o emprego, desejando que a mulher que está grávida perca a criança, desejando que a pessoa que está casada separe, desejando que aquela pessoa que comprou um carro novo possa bater o carro, desejando que aconteça alguma coisa para a pessoa que você não gosta, se você está tendo más intenções, você mesmo está se contaminando. Você não precisa de macumbeiro, de feiticeiro, de bruxo, de trabalho de macumba. O trabalho de macumba está sendo feito dentro do seu coração contra si mesmo. Ou você acha que pensar coisas ruins, que desejar o mal para o outro, só prejudica o outro? O maior prejudicado é você. Segunda coisa que Jesus cita: imoralidades. Padre, o que é imoralidade? É tudo o que eu faço que causa escândalo, é tudo o que eu faço que escandaliza as pessoas. Então, se você está vivendo uma vida que gera escândalo na bebedeira, no namoro, na roupa que você veste, o jeito que você conversa, as coisas que você faz, imoralidades, isso gera contaminação. Você está se contaminando. Não é que tem alguém contra você, é você mesmo que está contra você. Terceira coisa que Jesus cita: roubos. Você que pega coisa escondido, pega dinheiro no seu trabalho, pega dinheiro do seu pai, da sua mãe. Você que recebe a aposentadoria da sua avó e tira uma parte para você. É por isso que a sua vida não vai para frente. É por isso que as coisas não dão certo para você. Não é que alguém está tramando o mal contra você, é que você está roubando. E Jesus está dizendo que o roubo causa contaminação espiritual. O roubo faz a sua alma se manchar. Você não pode pegar coisas dos outros, nem que seja 1 centavo, se não é seu, deixa lá, não é seu, ponto final. Quem concorda com isso, aplaude o Senhor. Depois Jesus continua: assassinato, matar pessoas. Mas aqui não é só matar a pessoa fisicamente. Você pode matar a pessoa também odiando ela. Você pode matar a pessoa também trazendo para dentro do seu coração um ressentimento muito forte. Isso gera contaminação, não é para a pessoa, é para você.
Eu estou querendo muito, eu estou fazendo todo o esforço para você entender que isso prejudica não é o outro, é você. O maior prejudicado, a maior vítima é você. Próximo, adultério. Padre, o que é adultério? Ficar com pessoa casada. Você sabe que aquela pessoa tem esposa, tem marido. Se você fica com ela, pode ser um beijo, não precisa ter relação sexual, pode ser um beijo, você está se contaminando espiritualmente. E a igreja diz que quando você pratica o adultério, você se contamina muito mais do que quando alguém leva seu nome para o Pai de Santo amarrar sua vida. O adultério é uma das maiores formas de contaminação espiritual. Se você fica ou já ficou com pessoa casada, pessoa comprometida, você sabia que a pessoa tem compromisso e você quis ficar com ela, querido, você fez pior do que se você mesmo chamasse os demônios para entrar na sua casa. Próximo, ambições desmedidas. A pessoa que fica querendo muita coisa, querendo ter mais, querendo muito, 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 isso é fonte de contaminação. Próximo, maldades. Fazer o mal para o outro. É o famoso passar a perna, é o famoso prejudicar. Se você prejudica alguém, se você faz algo para que alguém fique prejudicado, você sai postando notícias ruins, fofocas da pessoa no Facebook, você sai inventando mentiras dos outros, isso é causa de contaminação. Jesus vai citar mais, fraudes, que é também um tipo de maldade. Fraude é quando você passa alguém para trás. Sua mãe manda você ir no supermercado comprar para ela duas dúzias de ovos. Aí a dúzia de ovo custa X. Você fala para sua mãe, custou 2X. Você passou sua mãe para trás. Isso contamina você. Próximo, devassidão. O que é devassidão, padre? Depravação. Uma vida sexual desregulada. Aqui eu vou pegar pesado, mesmo sabendo que tem criança. Você que vive na internet assistindo indecência. Você que leva uma vida mergulhada na masturbação. Você que olha para uma mulher e já imagina a mulher pelada. Você que vive na internet procurando alguém para sair com você, para ter uma noite de prazer, você está se contaminando. Para de jogar a culpa no outro, para de caçar um culpado para o seu fracasso, a culpa é sua. Você está fazendo coisas que contaminam a sua alma. Depois, inveja. Inveja não preciso falar, é uma das maiores fontes de maldição para a vida de quem sente. Depois, calúnia, levantar coisas mentirosas a respeito dos outros. Orgulho. E por último, falta de juízo. O que é falta de juízo, padre? É irresponsabilidade. É você fazer as coisas sem pensar nas consequências. Alguém te chamou para viajar, você vai, sem saber que você vai ter que trabalhar, e se você for viajar, você vai faltar um emprego. Alguém te chamou para sair, você vai, sem saber, sem prestar atenção, que sua esposa está esperando você. Falta de juízo é um sintoma, é uma causa de contaminação. Está percebendo? 13 coisas que Jesus cita. Essas 13 coisas, se tiverem acontecendo na sua vida, querido, você não precisa de centro de macumba, você não precisa de pai de santo, você não precisa de inimigo, porque você mesmo se tornou o seu pior inimigo. Qual é a melhor forma de destruir sua vida? Fazer as 13 coisas que Jesus está falando aqui. Essas 13 coisas são como que um câncer que vai brotando na sua alma. Ô padre, mas pelo amor de Deus, o tempo já está acabando, me ajuda, me ensina. Se isso aconteceu comigo, se isso estiver acontecendo, o que eu tenho que fazer?
Como eu posso me descontaminar? 3 remédios. O primeiro remédio, presta atenção, Dona Maria, para de conversar, mas ela hoje está inquieta. Ela está igual a formiga. Formiga é só fazer que vai chover, a formiga desespera. Dona Maria, presta atenção. Existem 3 remédios para descontaminar você. O primeiro remédio é a confissão. Repita. Confissão. Procurar um sacerdote e se confessar. E contar tudo. Sem esconder nada. Ah, mas e se eu esconder? Se você esconder, você continua contaminado. Tem que contar e pedir perdão por tudo. Tudo. 1 centavo, uma agulha que você roubou, pedir perdão. Ficou com alguém casado? Pedir perdão. Sentiu inveja? Pedir perdão. Foi orgulhoso? Pedir perdão. Inventou coisas dos outros? Pedir perdão. Quando você se confessa, você está jogando fora a contaminação da alma. Segunda coisa, qual é a primeira? Confissão. Eu não ouvi, qual é a primeira? Confissão. Segunda coisa, reparação. Tem gente que acha que só confessar tá bom. Ah, um exemplo. Eu prejudiquei meu irmão. Eu postei no Facebook que o meu irmão saiu essa noite e ficou com várias mulheres. E aí a namorada do meu irmão viu a minha postagem e terminou com ele. Eu vou lá confessar, tá tudo bem. Responde, só confessar tá tudo bem, sim ou não? Não. Você também tem que fazer a reparação. O que é fazer reparação? É consertar o erro que você cometeu. Se você roubou, vai lá e devolve. Se você magoou, vai lá e pede perdão. Você inventou uma calúnia, vai lá e conserta. Desmente o que você fez. Ao fazer isso, você está se descontaminando. Você está tirando a sujeira que você mesmo entulhou no próprio coração. Reparação, querido. Não basta pedir a Deus perdão, não. Você tem que ir consertar o que você fez. Você fez um casal separar, vai lá e conversa. Talvez eles voltem a se unir. Você fez com que alguém ficasse magoado com outra pessoa, vai lá e faz os dois reconciliarem. Não adianta ficar se escondendo atrás da igreja. Eu vou lá na igreja e peço perdão, tá bom. Para se descontaminar, você vai na igreja e pede perdão e vai lá para casa, vai para o trabalho, vai para a pessoa consertar o que você fez. Deus não quer só que você peça perdão, Ele quer que você conserte o erro. E por último, oração. Olha só, não adianta você ficar correndo atrás do padre, para o padre rezar para você. Às vezes me dá raiva, sabe? As pessoas olham para o padre como se o padre fosse um guru, um mágico. Padre, eu estou contaminado, reza aqui em mim para sair. Não é assim, infeliz. Você tem que mudar de vida. Não é uma reza, não é uma oração, não é um sinal da cruz que vai te descontaminar. É uma mudança de vida. Do que adianta o padre rezar por você se você termina a oração e já vai de novo cometer o mal? Você tem que mudar a sua vida e se tornar uma pessoa de oração. Tem que ir para a missa, tem que rezar em casa, tem que ler a Bíblia, tem que ter uma vida diferente, querido. Ah, mas eu gosto dessas coisas mais rápido. Você gosta dessas coisas mais rápido? Então vai para o quinto dos infernos. Três remédios para você. Quais são? Confissão, reparação e oração. Se você tiver esses 3 remédios, se você estiver praticando ou decidir praticar essas 3 coisas, pode acontecer o que acontecer. Pode jogar quebrante, pode jogar molhado, pode fazer macumba, pode levar seu nome para a boca da baleia, não é nem do sapo, que você não será atingido. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, e você vai sair ileso. Sabe por quê? Porque Deus está com você. E quando Deus está com você, nenhum mal pode te atingir.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.